Hana Juse. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Gabi e esse é o SB K-Pop Plus. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o tema que sempre deu o que falar. Os piores doramas de 2025, segundo os especialistas. A Joy News 24 fez uma pesquisa com 110 insiders, incluindo produtores, repórteres e executivos de agência, para descobrir quais títulos mais decepcionaram este ano de 2025. Então, se você é fã de K-drama e ama comentar tanto os K-dramas bons quanto os ruins, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te falar os 5 doramas que ficaram no topo dessa lista. Produções que começaram cheios de expectativas, mas no final foram apontados como as maiores decepções do ano. Mas antes de a gente realmente começar esse vídeo, se você é novo por aqui, por favor, seja muito bem-vindo. E eu vou pedindo para você se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo sobre K-dramas e clicar em gostei, porque assim nos ajuda a trazer mais esse tipo de conteúdo para vocês. O canal agora está com as opções de hypar os vídeos e de valeu demais. Se você puder nos ajudar com uma dessas opções, nós agradeceríamos bastante. E também nos sigam nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, SBKpop, e o TikTok, SBKpop Plus, porque lá também falamos bastante sobre doramas. Agora sim, vamos ao vídeo. E vamos começar com o número 1 da lista, 12. Para quem não viu, 12 é um dorama de fantasia que mistura mitologia e ação. A história gira em torno dos 12 deuses do zodíaco coreano, que vivem disfarçados entre os humanos e mostra o conflito entre eles quando um deles quebra o equilíbrio entre o céu e a terra. Era uma produção que prometia batalhas épicas, visuais impressionantes e um elenco de peso. Segundo a pesquisa da Joy News 24, o drama recebeu 28 votos e foi considerado o mais decepcionante de 2025. A proposta era super ambiciosa, protagonizada e produzida por Ma Dong-seol, com Song In-gu e Park Hyun-sik no elenco. O orçamento também chamou a atenção. Mais de 20 bilhões de wons, o que dá cerca de 13 milhões de dólares. Mas o que aconteceu? A audiência começou boa, com 8,1%, e depois despencou com 2% no final, segundo a Nielsen Korea. Os especialistas apontaram falhas no roteiro, personagens mal construídos e efeitos visuais abaixo do esperado. E aí, você concorda com isso? Se você assistiu 12, deixa aqui nos comentários se você concorda ou não com a opinião dos especialistas. Em segundo lugar vem When the Star Gospels, com 15 votos. Esse é o famoso drama especial estrelado por Lee Min-ho e Gon Hyun-jin. Para quem não viu, ele conta a história de um astronauta e uma médica que se conhecem numa estação espacial. E o foco é o romance entre eles em meio ao isolamento e à ficção científica. Era uma proposta super diferente para os K-dramas, e justamente por isso gerou muita expectativa. O drama levou 5 anos de produção e teve um orçamento de 50 bilhões de wons, o que dá mais ou menos 34 milhões de dólares. Mas mesmo com todo esse hype, as críticas foram pesadas. Muitos acharam o enredo ilógico, o CGI artificial e a química dos protagonistas pouco convincente. No final, a audiência nacional ficou com 2,6%. Em terceiro lugar, temos Squid Game 3, com 10 votos. Dispensa apresentações, né? Mas para situar, Squid Game 3 continua o universo dos jogos de sobrevivência, trazendo novos participantes, novos desafios e o mesmo dilema moral sobre até onde as pessoas vão por dinheiro e poder. As expectativas eram altíssimas, já que a franquia da Netflix virou um fenômeno mundial. O investimento dessa temporada foi de cerca de 100 bilhões de wons, o equivalente a 69 milhões de dólares. Mas segundo os críticos, a história ficou confusa, com falta de coesão e um final que não agradou. Mesmo com o nome forte da franquia, o público sentiu que o resultado não entregou impactos das temporadas anteriores. Na quarta posição temos Tempest, com 7 votos. Eu não ia comentar nada,
Mas esse aqui eu tenho que comentar. Tá errado, hein? Esse dorama não era pra estar aqui, não. Mas vamos lá. A série acompanha So Moon-jun, uma diplomata experiente e ex-embaixadora da Coreia, que se vê envolvida num imenso complô político após um atentado contra o marido, candidato à presidência. Para descobrir a verdade, ela se alia a Park Sang-woo, um agente especial com um passado oculto, e juntos mergulham numa conspiração que ameaça a estabilidade da Península Coreana. As críticas citaram problemas de roteiro, falhas de realismo e até reações negativas fora da Coreia, o que prejudicou ainda mais a imagem do K-drama. E para fechar o nosso top 5, temos Crushologia 101, com 6 votos. Esse é um drama universitário fofo baseado em um webtoon que acompanha um grupo de estudantes vivendo seus primeiros amores e dilema da vida adulta. É leve, divertido e cheio de estética colegial, mas acabou ficando abaixo das expectativas. Uma pessoa da indústria citou história fraca, personagens poucos desenvolvidos e uma audiência bem baixa para o gênero, ou seja, foi aquele típico caso de grandes expectativas e pouco resultado. E é isso, gente. Esses foram os K-dramas mais decepcionantes de 2025, segundo a pesquisa da Joy News 24. A gente viu produções com orçamentos altíssimos, elenco de peso e conceitos super ousados, mas que mesmo assim foram apontados como as maiores decepções pela própria indústria. Agora eu quero saber de vocês, qual desses doramas te decepcionou mais? Ou tem algum outro que você colocaria nessa lista? Tem algum aqui que você não concorda de estar nessa lista? Deixa aqui nos comentários porque eu amo saber as opiniões de vocês. E claro, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever aqui no canal, de ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo, com aquela sua amiga que ama assistir K-drama e que precisa estar por dentro dessa lista das maiores K-dramas que decepcionaram em 2025. Comentem bastante aqui, nos sigam nas nossas redes sociais. Tem o Instagram, SBKpop, e o TikTok, SBKpop Plays. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui. Beijos e até o próximo. Annyeong!